Este Cordeiro que se ofereceu em sacrifício por nós, ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A ele seja dada toda a honra, todo louvor e toda a glória para sempre. Olá, meus amigos aqui do canal Loucos por Amor de Cristo. Tudo bem com vocês? Hoje é domingo de Páscoa e o Senhor trouxe uma reflexão para que eu compartilhasse com vocês a respeito da Páscoa. Ele me trouxe em lembrança a Páscoa promovida pelo rei Ezequias, que está escrita lá no segundo livro das Crônicas, no capítulo 30, do verso 17 ao verso 21. Vamos fazer a leitura deste texto? Diz assim: porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa, por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, porém Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, e ainda que não esteja purificado segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. E os filhos de Israel, que se acharam em Jerusalém, celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria. E os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. Esta é a palavra que o Senhor me trouxe em mente para falar nesse dia de Páscoa. Mas o que é a Páscoa, né? A gente hoje ouve falar sobre a Páscoa, mas será que nós temos pleno conhecimento do que é a Páscoa? Na verdade, a Páscoa, para os judeus, para o povo de Israel, era um ritual para relembrá-los da libertação do povo hebreu que estava escravizado no Egito. E quando eles saíram daquela escravidão, o Senhor fez com que eles instituíssem uma de suas festas, que é a festa da Páscoa, que era celebrada com pães asmos, ervas amargas e com o cordeiro pascal. Os pães asmos era para que eles lembrassem, quando eles saíram do Egito, eles saíram com tanta pressa que não deu tempo de levedar, não deu tempo de fermentar os pães para levarem para a viagem. Então eles comiam pães sem fermento para lembrar deste momento. As ervas amargas era para relembrá-los da amargura da escravidão, daquilo que eles viveram no Egito. Durante cerca de 400 anos, viveram amargamente. E o cordeiro pascal, que era aquele cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, que foi imolado, que foi morto, e o seu sangue foi aspergido nos umbrais da porta, para que quando o anjo destruidor passasse pelas casas no Egito, não destruíssem, não matasse o primogênito daquelas casas, que era da casa do povo de Israel, que foi a última praga que o Senhor enviou lá no Egito. E o rei Ezequias quis promover uma nova festa de Páscoa, uma nova celebração, porque o povo de Judá e o povo de Israel haviam se corrompido, haviam se afastado de Deus e já não celebravam mais a Páscoa como o Senhor tinha ordenado. Então ele quis promover a maior festa de Páscoa dos pães asmos de todos os tempos. E ele saiu, mandou mensageiros apregoando pelas aldeias de Israel, as aldeias do norte, para que viessem até Jerusalém para comemorar com eles, com o povo de Judá, de Benjamim, para que pudessem comemorar a festa da Páscoa. E este convite feito pelo rei Ezequias, ao chegar aos ouvidos do povo das tribos do norte, de Dan, de Zebulon, de Naftali, muitos desprezaram o convite
e zombaram deles, porque já haviam se esquecido de tudo aquilo que Deus havia feito por eles. Mas alguns se alegraram com aquele convite e se direcionaram a Jerusalém para participar da festa junto com o rei Ezequias. Então, no verso 17, diz assim: porque havia muitos na congregação que se não tinham santificado, pelo que os levitas estavam encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa por todo aquele que não estava limpo, para o santificarem ao Senhor. Notem que os levitas não eram os responsáveis por fazer os sacrifícios, e sim, os responsáveis eram os sacerdotes. Mas os levitas, eles eram como que auxiliares, e nos momentos de necessidades, eles auxiliavam os sacerdotes. E este foi um momento onde muitos dos povos, das tribos do norte, que se alegraram com aquele convite do rei Ezequias, e vieram para oferecer o seu sacrifício para perdão dos seus pecados, foram muitos, e eram muitos sacrifícios a serem feitos. Então os levitas, eles ficaram encarregados de matarem os cordeiros da Páscoa, que eram aqueles cordeiros puros, imaculados, sem defeito, não é? E eles deveriam, para participar daquela festa, para comerem o cordeiro da Páscoa, eles tinham que estar purificados cerimonialmente. E o que era estar purificado? Ou o que era estar cerimonialmente ou ritualmente impuro? Eles chegaram até aquele local, eles vieram das outras tribos, mas eles não estavam purificados. E o que eles precisavam fazer para se purificar? Note que eram rituais externos, eram rituais que eles tinham que fazer externamente em seus próprios corpos para alcançar uma purificação a fim de participar da Páscoa. Eles precisavam participar de banhos de purificação, precisavam lavar as suas roupas e ainda, em alguns momentos, precisavam esperar um período. Havia um período de espera entre o início da purificação e até eles estarem completamente purificados. Às vezes era dias que eles deveriam esperar, e eles não estavam purificados e comeram daquele cordeiro da Páscoa. E é o que nós vamos ver no próximo verso, no verso 18, na parte inicial do verso. Diz assim: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim e Manassés, Issacar e Zebulon, se não tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito, como era determinado na lei. Ou seja, por que eles não estavam purificados? Por que eles comeram a Páscoa sem se purificar? Esse povo que veio das tribos de Efraim, de Manassés, Issacar e Zebulon, eram tribos que, em média, se distanciavam cerca de 70 quilômetros, em média, um pouco menos, um pouco mais. E demoravam 3 dias de viagem para que eles chegassem em Jerusalém. E eles, quando receberam o convite daqueles apregoeiros, os mensageiros do rei Ezequias, eles vieram com alegria e vieram aquela viagem para participar da Páscoa. Mas, pense comigo, durante 3 dias de viagem no deserto, não teve como eles se purificarem, fazer os banhos, o mikvá, que era o banho de purificação, a lavagem das roupas, o período de tempo que eles deveriam esperar. Então, por isso que eles estavam impuros. Notem que eram sempre rituais externos. Eles poderiam muito bem estar com seu coração puro, mas externamente havia uma lei que determinava que eles deveriam ser purificados. Então, por isso que eles estavam impuros, ritualmente impuros, porque durante essa viagem não tiveram tempo de se purificar. No verso 18 ainda, na segunda parte do versículo, e no verso 19, diz assim: porém, Ezequias orou por eles, dizendo: o Senhor que é bom, faça reconciliação com aquele que tem preparado o coração para buscar ao Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não esteja purificado,
segundo a purificação do santuário. Olha a oração do rei Ezequias, intercedendo por aquele povo que não tinha se purificado segundo os rituais da lei. Mas Ezequias fez uma oração como intercessor entre o povo e Deus e orou pedindo reconciliação, que Deus se reconciliasse com eles, que Deus não olhasse para aqueles rituais, mas que aceitasse a alegria que eles vieram para participar da Páscoa, que Deus reconhecesse a sinceridade do coração daquele povo. Olha que oração intercessória do rei Ezequias, falando: Senhor, aceite este povo, ainda que eles estejam impuros pela jornada, pela viagem ou por alguma outra questão. Senhor, sede misericordioso para com eles. E o Senhor, olha só, no verso 20 diz assim: e ouviu o Senhor a Ezequias e sarou o povo. Glória ao nome do Senhor. Deus sarou o seu povo daquela impureza que eles estavam. Que notem que era uma impureza externa. É bom frisar isso, porque o coração deles estava inteiramente voltado para a adoração a Deus. E Deus mostrou misericórdia e aceitou, que diz, o Senhor sarou o povo. Isso significa que o Senhor aceitou a oferta de purificação, a oferta feita através do sacrifício dos cordeiros da Páscoa e através da oração do rei Ezequias. O Senhor aceitou e o Senhor sarou o povo. Olha que maravilha. E no verso 21, o último verso da nossa reflexão, diz assim: e os filhos de Israel que se acharam em Jerusalém celebraram a festa dos pães asmos 7 dias, com grande alegria, e os levitas e os sacerdotes louvaram bem alto ao Senhor, dia após dia. Glória ao nome do Senhor, que aceitou a adoração daquele povo, que louvaram a Deus com grande alegria. Eles vieram, eles deixaram as suas tribos, deixaram os seus afazeres e ouviram o convite, aceitaram o convite do rei Ezequias. E não olharam para nada, não olharam para aqueles que zombavam, não olharam para as dificuldades, quem sabe, mas se puseram em caminho e foram adorar a Deus. E essa é a adoração que Deus aprova, porque como diz lá no Evangelho de João, no capítulo 4, se não me falha a memória, quando Jesus fala com a mulher samaritana, Deus busca os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Glória ao nome do Senhor, que encontrou naqueles dias muitos que desprezavam, mas que o Senhor encontrou naqueles dias, como sempre o Senhor encontra, não é? Lembra lá do profeta Elias que falou: Senhor, eu quero morrer, porque só ficou eu, Senhor, eu desejo morrer, eu não sou melhor que os meus pais. Mas o Senhor falou: não, ficaram 7.000 que não prostraram os seus joelhos diante de Baal, mas se mantiveram firmes. Sempre o Senhor mantém um remanescente que o adora em espírito e em verdade. E para encerrarmos essa reflexão, que já deve ter ficado longa, né? Eu quero lembrar vocês de alguns pontos. Olha, Ezequias foi um dos mais notáveis reis de Judá. Como eu falei, ele promoveu aquela reforma religiosa, ele restaurou a adoração ao Senhor no templo, que havia se perdido. E nós precisamos muitas vezes pensar nisso. Será que não é tempo de restaurarmos a verdadeira adoração a Deus? Quando você vai ao templo, à casa de Deus, ao templo onde você adora a Deus, será que você o adora em espírito e em verdade? Será que você se entrega totalmente e busca de Deus o derramar do Espírito Santo sobre as vidas que ali estão e sobre a sua própria vida? Deus quer encher os seus filhos, quer dar a nós a plenitude do Espírito Santo, quer que nós sejamos cheios do Espírito. Outra coisa, o convite do rei Ezequias a todas as tribos, não só de Judá e de Benjamim, mas as tribos de Israel que haviam se separado deles, que havia aquela divisão entre as tribos do norte e as tribos do sul, mas o convite do rei Ezequias
era para todos. E isso nos lembra do convite universal do Senhor Jesus, que independente da condição daquele que ouve o convite, assim como nós, independente da nossa condição quando nós ouvimos e nós aceitamos o convite e olhamos para Cristo, fomos até Ele e fomos recebidos com alegria. O Senhor faz um convite a todos a se aproximarem do Senhor com alegria, porque Ele busca os seus verdadeiros adoradores. Glória ao nome do Senhor. Então, o convite do Senhor Jesus é um convite universal. É para todos os povos, para todas as gentes, independente de classe social, independente de raça, independente de qualquer forma de divisão que o mundo possa colocar entre os homens, brancos e negros, ricos e pobres, homens e mulheres, independente de divisão. O Senhor busca os verdadeiros adoradores. A Páscoa não era celebrada com tanta dedicação desde o rei Salomão, por negligência espiritual e por causa da idolatria. Bom, será que a nossa adoração a Deus também não está sendo afetada por nossa própria negligência espiritual? Será que nós não estamos negligenciando ao chamado diário de Deus? O Senhor nos chama todo dia, a cada dia que esse sol que Deus fez se levanta sobre a terra. É um convite para nós adorarmos a Deus, independente da nossa situação, ainda que estejamos numa cama, que não é fácil, ainda que estejamos em alguma enfermidade, num leito de enfermidade, com uma dificuldade financeira, com alguma prova, com qualquer dificuldade que estejamos passando na nossa vida, todos os dias é um convite para nós adorarmos a Deus. E será que nós não estamos negligenciando espiritualmente este convite? E será que não estamos enveredando pelos caminhos da idolatria? Porque idolatria não é só se colocar diante de uma imagem, como muitos fazem, e pedir intercessão a Deus para aquela imagem, sendo que o nosso único intercessor é o Senhor Jesus. Idolatria não é só isso. Tudo que nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida é idolatria. Tudo aquilo que nós confiamos mais em alguma coisa do que em Deus é idolatria. E se há algo em nós, na nossa vida, que nós não podemos viver sem ela, senão nós viveríamos tristes a nossa vida, é uma forma de idolatria. Porque a única coisa essencial para nós é a verdadeira graça de Deus. É o Espírito Santo habitando no nosso coração. Então tenhamos cuidado. Cristo é o Cordeiro perfeito, cuja morte nos libertou da escravidão do pecado e nos reconciliou novamente com Deus. Olha, naqueles dias da Páscoa era necessário sacrificar, e uma vez por ano sacrificar um cordeiro imaculado, sem mancha, mas Cristo, que é o nosso Cordeiro, Ele se ofereceu em sacrifício uma única vez, de uma vez por todas, para perdão dos meus e dos teus pecados. É por isso que nós nos reconciliamos com Deus. Não é nada que nós fizemos, não é nada que nós fizemos que nós possamos merecer. Que Deus se volte o seu rosto para nós. Mas somente o sangue de Cristo é que nos liberta, que nos livra do poder do pecado e nos reconcilia com Deus, que nos traz de volta à presença de Deus, que nós possamos falar com Ele como quem fala face a face com um amigo, como quem fala face a face com um filho, com um pai. A oração de Ezequias nos lembra que Cristo é o nosso intercessor, assim como o rei Ezequias intercedeu por aquele povo. Cristo é o nosso intercessor, que nos oferece perdão e purificação através da sua morte, sem necessidade de qualquer outro ritual externo que nós precisamos fazer. Não há mais nenhum ritual externo que nós precisamos seguir que vai nos aproximar de Deus. Não é a nossa roupa, o corte de cabelo, ou alguma coisa que nós deixamos de fazer que vai nos aproximar de Deus. Algum ritual externo não tem poder para nos aproximar de Deus. Mas a oração intercessória,
A intercessão de Cristo por nós é o que nos garante que nós vamos buscar a Deus e adorá-lo sem a necessidade de rituais. A nossa adoração a Deus em espírito e em verdade está acima de qualquer coisa externa que nós possamos fazer. E para encerrar essa meditação, eu vou ler aqui Apocalipse, no capítulo 5, dos versos 11 ao verso 13, só para a gente encerrar. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ação de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Amém. Este Cordeiro que se ofereceu em sacrifício por nós, ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A ele seja dada toda a honra, todo louvor e toda a glória para sempre, pelos séculos dos séculos. Não há outro nome pelo qual nós devamos buscar a Deus, pelo qual nós devamos nos aproximar de Deus. Ele é o único mediador, somente Ele pode nos aproximar de Deus. Ele é digno de todo louvor, somente Ele. Ele é o nome, que é o nome sobre todo nome, e pelo qual todo joelho se dobra nos céus, na terra e debaixo da terra. O Senhor Jesus é o nosso Cordeiro, que deu a vida por mim e por ti. Se aproxime dele. Nós nos aproximando dele, nós teremos paz com Deus. E um dia nós veremos a face do Senhor e moraremos no seu reino e viveremos com ele para sempre. Essa reflexão, uma boa Páscoa para você e que Deus abençoe a sua vida.